que Cristo reinará. Vamos amolecer nosso coração, entregar ele ao Senhor, deixar Deus plantar a semente da vida, a semente do reino. Amém. Amém. Vamos amolecer o coração. Amém. Eu creio que a gente só tem um lado, o lado de servir a Deus, não ao mundo. Amém. Eu estou aqui na parte que o irmão falou que a palavra nos dá direção, nos dá aperfeiçoamento e a vitória. A palavra, quando ela nos dá direção, a gente tem que ouvir primeiro, para entender o que Deus quer falar com a gente. O aperfeiçoamento é para a gente entender mais ainda o que Deus quer falar com a gente. Amém. Amém. Eu toquei aqui o mapa. Amém, né? Eu toquei na parte que o irmão falou sobre a corça, né? Que a corça é um animal que, literalmente, ela precisa das águas correntes, né? Para sobreviver. E quando a corça está fugindo de um predador, ela solta um odor muito forte, né? Que atrai o predador. E por isso que ela apoia as águas correntes, né? Para ela se banhar e para ela se saciar a sua sede, né? Assim devemos ser nós, né? Que esse predador é o inimigo. Cada dia ele tenta nos tirar, né? Mas quando a gente mergulha na palavra, a gente acaba tudo isso, né? E o odor também pode representar o pecado, né? Quando a gente mergulha na palavra, o pecado sai. Amém. Eu toquei aqui. O valor da palavra nos limpa e tira toda natureza pecaminosa. Por isso precisamos sempre praticar a palavra e invocar o nome do Senhor. Eu toquei aqui. O lavar da palavra nos limpa, né? E precisamos estar sempre praticando a palavra e invocando o nome do Senhor. Amém. Amém. Eu esqueci de compartilhar, né? Que nessa conferência eu me batizei. Entre tantas coisas que a gente ouviu nessa conferência, o que mais me tocou foi esse coração correto e incorreto, né? Por causa que essa mensagem que o irmão deu foi muito importante para mim, por causa que eu fiz um resumo assim sobre mim, entendeu? Se eu tenho ou não um coração correto. E aí eu anotei em uma das minhas anotações que o coração correto é alguém que obedece a palavra do Senhor. É alguém que tem simplicidade. É alguém que tem reverência ao Senhor. E quando a pessoa tem um coração correto, a vida dela vai mudar, irmãos. Então eu encorajo a todos os irmãos e principalmente a mim a ter um coração correto, que é ser simples na palavra e sempre buscar o Senhor. E quando eu tenho um coração incorreto, é por causa que meu velho homem está falando mais alto. Então eu não posso deixar que isso aconteça. Eu preciso sempre estar na palavra do Senhor, diariamente. Amém. Amém. E tudo que os irmãos falaram na conferência, o que mais me tocou foi na primeira reunião, na segunda frase que os irmãos para a gente escrever, que diz que o arrependimento rompe com o DNA maligno do inimigo e nos reconecta ao DNA de Deus, pois não existe arrependimento no DNA de Satanás. Então a gente precisa estar sempre se arrependendo, a gente precisa estar sempre assumindo nossos erros. E a segunda frase que o irmão falou para a gente anotar foi que quando nos justificamos, perdemos tempo. Ou seja, e outra coisa que me marcou muito foi quando o irmão falou que a gente precisa ter intimidade com Deus. Porque quando a gente tem intimidade com Deus, Deus ele pode revelar seus planos a nós. É como era com Abraão, como era com Moisés. Então a gente tem que estar sempre buscando a palavra de Deus diariamente. Porque quanto mais ficamos afastados, mais o inimigo vem. E é como uma obra. Quanto mais afastados estamos da água, mais o inimigo vem com mais força. Então precisamos estar sempre mergulhando no manancial profundo. Amém. Amém. O que eu mais toquei na conferência
Amém. Graças ao Senhor que eu fui para essa conferência, que não é mais de jovem, né? Deus falou comigo, né? Deus falou comigo. E eu, Senhor Jesus, que bom que eu estou aqui e que eu fui muito encorajada a andar com Deus. E aqui o Senhor me renovou. Lúcia, andar comigo é você ouvir todos os dias essa palavra, é você não só ouvir, mas você atentar para o que eu estou falando. E o Senhor quer que a gente ouça e obedeça. Senhor, muito obrigada, Senhor. E o Senhor também mostrou que facilmente nós envelhecemos. Nós ficamos de formas tradicionais. Nós ficamos tão assim, fazendo as coisas mecanicamente. E Deus não quer isso, irmãos. Deus nos renovou. Eu já vi a prática aqui. Quando a irmã Ingrid me deu o comando da novidade, né? De você da nuvem, né? E você praticar. Então a gente faz isso tão simples na serviço criança. Mas quando chegou aqui, a gente sente, mas é assim mesmo, nós somos treinados, é assim. E como é bom, Senhor, a gente ser simples. O irmão mostrou que os orgulhosos não herdarão o reino. Irmãos, eu quero ser simples, eu quero ouvir a palavra e praticar. Eu quero andar com Deus diariamente. Senhor Jesus, me dê esse coração correto, que conhece o coração de Deus. Amém. Agora eu consigo. Como vocês me conhecem, eu sempre tenho que chorar. Eu entendo. Essa diferença, o Senhor realmente mostrou que a gente tem que ter o coração correto, né? A gente tem que ter o coração de Abraão, que foi puro e verdadeiro e ouviu atentamente as palavras do Senhor. E o título da conferência está dizendo andar com Deus. Então você tem que ouvir a voz do Senhor com fé e diligência e seguir os seus passos. Mas realmente tudo começou no SEAP. Quando eu cheguei lá, eu senti realmente uma energia muito diferente. O Senhor, Ele realmente falou comigo e Ele falou assim: você vai sair daqui uma outra pessoa. Você vai levar todo o seu espírito, toda a energia que eu vou lhe dar, você vai mostrar lá na reunião de domingo, no Parque do Pão. E o Senhor, eu estava com muita dúvida em relação ao SEAP. Porque, tipo, para deixar tudo para trás, eu ficava perguntando: Senhor, será que é isso mesmo que o Senhor quer de mim? Eu fiquei questionando, a gente não deve questionar, mas o inimigo manipulava a minha mente. E numa comunhão com os irmãos, eu comecei lá com 3 irmãos, e foram 2 horas de comunhão. E o irmão olhou no fundo dos meus olhos, e que eu vi o Senhor realmente falar comigo. E ele falava assim: tem 2 vozes dentro de você. Escolha, se eu for você, o caminho da bênção e da maldição. Teve até uma gicana sobre isso. O caminho da bênção é a voz que está falando mais alto. Se a voz do chamamento é porque o Senhor quer você de volta. O Senhor não quer perder você de novo. E mais uma vez, o inimigo manipulava, porque eu lembro de uma hora que o irmão falou lá, que ele estava conversando com todos nós. Vocês estão aqui no SEAP, mas não se esqueça que o inimigo ainda vai tentar manipular vocês para vocês voltar para a vida mundana. E aí o irmão falou: Bíblia descida, escuta a voz que está chamando mais alto no seu coração. E esperar, ou você segue a vida do chamamento de vir para o SEAP. Escuta bem a voz do Senhor, olha o que o Senhor realmente está colocando no seu coração. E pela primeira vez, eu disse: irmão, eu não tenho mais dúvida. Eu quero consagrar minha vida ao Senhor. E aí o Senhor, e eu falo, eu invocando: Senhor Jesus, porque de onde eu saí, da terra de onde eu saí, eu jamais imaginaria que eu ia ser um seapista. Em toda a minha vida. E quando eu cheguei lá na conferência, em todas as conferências, porque o Senhor já havia me chamado mais de 5 vezes, só que eu ficava me questionando: será isso que o Senhor quer para mim? E aí, quando o irmão falou: você que tem o desejo de ir para o SEAP, eu quero que você se levante. E pela primeira vez na vida, eu levantei, porque o Senhor disse: vai que eu quero você de volta. Amém. E porque todas as vezes que o Senhor me
alguma coisa me prender na cadeira e eu não vai. E eu senti que era o inimigo me puxando. Eu estava passando por uma guerra espiritual fortíssima. Mas quando começaram a chamar os futuros cientistas de 2026, eu senti o meu coração arder pela palavra. Porque eu quero ter o coração de Abraão. Eu quero, não apenas, o Senhor pode me prometer um monte de coisa, mas eu quero ser útil a Ele. Senhor Jesus. E oficialmente, eu sou a cientista 2026! Glória a Deus! Irmãos, esse testemunho de Vivian muito me alegra, né? Porque eles são o cumprimento da profecia 2020. Eles são essas gotas de alvário, né? Depois de uns bons anos sem ir para a conferência de jovens. Depois de uns bons anos sem ir para a conferência de jovens, né? Eu vi muitos adolescentes. E eles tudo lá pulando e suando e se agarrando. E aquele culto aí eu pensei, eu não tenho paciência para adolescente, não. Eles não estão nem me nada. Olha só. Mas a gente precisa aprender a amar. Cada criança dessa, cada adolescente desse, é um cumprimento da profecia. Você está cuidando e você está amando aquilo que o Senhor profetizou em 2020. Eles vão trazer o Senhor de volta. A disposição que você não tem, o Senhor deu a eles. Então, ame e valorize. Então, o que o Senhor falou para mim nessa conferência, ame e valorize esses adolescentes. Porque a minha presença não liga para nada. Nos pais vamos, acho que não lava a mão, tá? Porque a gente se complica, nós somos velhos e complicados, a gente fica na nossa. Mas o Senhor nos ama. Eles são as bodas de alvar, a gente precisa amar a promessa do Senhor. Assim como o Senhor falou a palavra pelo profeta e ele está se cumprindo, né? Então nós somos o TCI, né? E o Senhor falou, vamos no teu coração, você é o TCI. Já que você não pode ir, eles podem, eles têm vigor. Olha só, a Bíblia vai deixar tudo. O Davi também levantou para ir. Davi e Wesley levantou também. E mais de 70 levantaram. Davi e Wesley levantou também. Assim, meu coração naquele momento ardeu pelo jovem de Barnabé. E por todos aqueles irmãos que vão deixar faculdade, vão deixar seus pais para pagar um preço. E não é fácil, não. E não só eles mesmos, porque se fosse eu lá ia ser tudo complicado. Entendeu? Cada um dá o que se cumpre. É uma profecia e eles são parte disso. Então o Senhor falou, o que mais o Senhor falou no meu coração foi isso, né? Amar cada um deles, ajudar, fazer uma ligação. Seja lá o que for, irmãos, demonstre o seu amor e o seu cuidado.